medo pode te destruir ou te fortalecer. A escolha é sua. Sabe aquela sensação de coração acelerado, suor, frio e a mente criando um monte de desculpas para fugir? Eu já senti isso. E talvez você sinta também. Mas e se eu te disser que o medo é como um treino na academia? Quanto mais você enfrenta, mais forte você fica. Hoje eu vou te mostrar 3 tipos de pessoas que reagem diante do medo e um passo a passo para transformar o seu medo em poder. Antes de tudo, entenda que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E assista até o final, porque no último passo eu vou te mostrar a técnica das pessoas mais corajosas do mundo utilizam para vencer o medo. Iniciando com o nosso 3 tipos de pessoas diante do medo, a primeira pessoa é a fraca. Essa pessoa, ela foge do medo e nunca cresce. É aquele que nunca treina e se sente incapaz. O medo, ele só cresce quando ele é evitado. Ao enfrentá-lo repetidamente, ele perde a intensidade. Um exemplo disso é: João sempre fugiu de falar em público. Só de pensar seu coração disparava. No colégio, ele fingia estar doente. No trabalho, ele evitava as reuniões. Cada fuga parecia um alívio, mas no fundo, era uma prisão invisível. Um dia, o seu chefe chamou e disse: "Eu preciso que você apresente um projeto amanhã." João pensou em recusar, mas ele já estava cansado de ficar nesse looping. Era agora ou nunca. Naquela noite, ele ensaiou em frente ao espelho. No dia seguinte, com as mãos suando, ele subiu ao palco. A voz dele tremeu no início, mas ele percebeu que ninguém riu, ninguém tirou sarro, ninguém falou nada. E ele continuou, porque ele estava no controle. Então, quando ele terminou, ele ouviu aplausos. Não porque foi perfeito, mas porque finalmente ele tinha enfrentado o seu medo. E naquele momento, ele entendeu que o medo só cresce quando é evitado, mas que ele desaparece ou ele perde as forças quando ele é encarado. E a segunda pessoa é uma pessoa frágil. A pessoa frágil, ela é caracterizada por começar, mas desistir. Ou ela enfrentar, mas na primeira dificuldade ela já parar. E quantas vezes você já começou algo entusiasmado, feliz com aquele início, mas desistiu na primeira oportunidade ou na primeira dificuldade? Já foi para academia, pegou pesado demais, se lesionou e não voltou nunca mais. Ou já tentou iniciar um livro, empreender, fazer uma dieta, mas desistiu novamente. E às vezes até pensou: isso não é para mim. A verdade é que eu te digo que não foi a academia, o aprendizado ou a dificuldade que te fez parar. O que te fez parar foi a pressa de ter o resultado rápido ou sem preparo. Lembre-se de uma coisa, que os fortes continuam e os frágeis desistem no primeiro obstáculo. E a terceira pessoa que eu vou te falar que reage diante do medo é a antifrágil. E eu espero que você, depois desse vídeo, se torne uma pessoa antifrágil. Uma pessoa antifrágil é aquela que utiliza o medo como combustível. Quanto mais apanha, mais ela cresce. Ou seja, o que não te destrói, te fortalece. O antifrágil não apenas resiste, ele cresce com os desafios. Então cada erro, cada dificuldade, cada obstáculo, ele encara, ele enxerga como um degrau para crescer cada vez mais. Diferente do que é apenas resiliente, o antifrágil ele utiliza do caos, do estresse. Ele pega aquela energia e transforma em combustível, dando mais tração, mais velocidade para subir cada vez mais. O corpo humano, ele funciona assim. Uma analogia simples é a academia. Quando você vai na academia, você treina bíceps, o seu músculo, você sente aquela dor. Só que depois, quando você vai treinar novamente, depois de um período de descanso, seu músculo está mais forte. Ou seja, a sua natureza é antifrágil. Então não tem por que você ficar travado diante dos obstáculos, diante dos medos. É você seguir, é você pegar dessas dificuldades, assim como você quebra o seu músculo, é você voltar mais forte, voltar mais resistente. Mas e você? Já se sentiu desafiado, com vontade de desistir,
mas decidiu continuar? O empreendedor que falhou no primeiro negócio, mas aprendeu e criou algo ainda maior? O aluno que tirou nota baixa na primeira prova, mas ele estudou ainda mais e voltou melhor na segunda prova? O atleta que perdeu uma competição, treinou, se dedicou e voltou mais forte? E a pergunta que eu faço para você neste momento, antes de entrar no nosso passo a passo: e você, se encaixa em qual perfil desse? Bom, vamos lá então finalmente para o nosso passo a passo de transformar esse medo, superar esse medo e não deixar isso te travar. Como que você agora vai se tornar uma pessoa antifrágil, que fica mais forte com os obstáculos? E o primeiro passo é: reconheça o seu medo. O medo, ele só te controla quando você não sabe de onde ele vem. Ao invés de dizer tenho medo, você tem que ter uma clareza na sua mente e dizer tenho medo disso por causa disso. Quando você entende o porquê dos seus medos, você deixa aquilo que era para ser invisível tornar visível. E aí fica mais fácil para você combater, porque isso se torna um desafio claro. E o que é claro pode ser enfrentado. A partir de agora, escreve aí nos comentários quais medos você já está nomeando hoje e vai enfrentar hoje, porque o amanhã vai ser sempre amanhã. Então enfrente hoje. E o segundo passo para você vencer o medo é uma exposição progressiva. Segundo a neurociência, quando você passa a enfrentar os seus medos, passa na realidade a se expor aos seus medos de forma progressiva, vai criando um sistema que a neurociência chama de neuroplasticidade, onde ajuda o seu cérebro a reconfigurar os padrões de pensamento. O conceito de desconforto produtivo ou exposição progressiva mostra que uma exposição controlada leva ao crescimento. Você precisa enxergar para o medo como se fosse um músculo. É um treino constante. Um exemplo disso é: se você tem medo de falar em público, não comece de forma gradativa. Comece gravando um áudio, comece conversando com 2 pessoas, comece gravando vídeos, gravando shorts, stories, você se expondo a isso de forma gradativa. Você tem dificuldade de se conectar com outras pessoas? Cara, comece dando um bom dia. Fale um bom dia alegre, que aí você vai receber aquele... Talvez você receba, talvez não. Mas na maioria das vezes você vai receber um bom dia também. Então comece a se expor a esses tipos de bloqueios, a esses tipos de medos de forma progressiva. Talvez o seu medo não esteja também vinculado somente com o fato de falar em público. Talvez o seu medo esteja atrelado com o medo de falhar em público ou o medo de errar em público. E aí você tem que corrigir algo que é teu. Primeiro você tem que entender que não seja egoísta a ponto de imaginar que você é perfeito, porque nós não somos perfeitos. Perfeito único é Deus. Então, quem é nós para tentar se igualar a essa perfeição? Entenda que você vai falhar. A sua primeira apresentação não vai ser a melhor. A sua segunda vai melhorar um pouco. A sua terceira pode ser pior que a primeira, mas na quarta talvez você recupere. A importância de você se manter constante e continuar, essa é a verdadeira chave para você vencer o medo. Então lembre-se que toda vez que você enfrenta o medo, é como se você estivesse treinando o seu cérebro para ser mais forte. E vamos para o terceiro passo, que sinceramente é um dos passos que eu mais gosto, que é você se recompensar pela coragem. Depois que você atinge um objetivo, depois que você vence o medo, o seu cérebro precisa associar que ação é igual a recompensa. Sempre que você enfrentar o medo, celebre. Enfrentou uma conversa difícil, reconheça sua coragem. Falou em público pela primeira vez, fique feliz, mesmo que você tenha tremido. Deu um passo ao seu grande sonho, aplaude-se, porque você iniciou. Uma das formas de você se recompensar é, por exemplo, depois que eu conseguir um marco, vou no restaurante japonês. Quando eu alcanço algum faturamento mensal, que foi um recorde,
ou algum marco de patrimônio, eu costumo me presentear com algumas coisas específicas, por exemplo, relógios. Então, quando eu olho para o relógio, eu vejo a importância do meu tempo, eu lembro de tal fase que eu estava. Então, você atribuir significados a essas coisas vai ajudar a programar o seu cérebro para entender que ação é igual a recompensa. E aí você vai estar muito mais centrado para iniciar, para fazer aquilo que tem que ser feito. E o último passo, o passo mais importante, que eu acho que é o que você mais tem que pegar nesse vídeo aqui, é de mudar ou aprimorar a sua mentalidade. É você entender que o medo não é seu inimigo, ele é o seu treinador. A dor que você sente agora não é um significado para você desistir ou parar, mas sim é uma dor de crescimento para você avançar. O desconforto de sair da zona de conforto é o que te faz crescer. E um detalhe muito importante é que normalmente o nosso medo tem intimidade com o nosso propósito. Então, normalmente, se você se olha e fala, eu não sei qual é o meu propósito, e às vezes você vai estar cumprindo o seu propósito sem saber que é o seu propósito. Mas entenda que normalmente aquilo que te trava, aquilo que te bloqueia, tem relação com o seu propósito. Agora, você sabe como dominar o medo. Você sabe como seguir adiante e não deixar isso te travar. E se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com alguém. Não deixe que outras pessoas fiquem travadas pelo medo, mas que elas possam começar.